eu quero mais uma vez apoiar a decisão do ministro Alexandre Moraes, que incluiu como formalmente investigado tanto o ex-ministro da Justiça. Eu queria dizer que, como senador da República, essa é uma informação, eu vou solicitar hoje mesmo a inclusão formal do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, como investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, como aconteceu com o governador Ibanez e com o ex-ministro Anderson Torres. Vou pedir que seja reconhecida a condição de Bolsonaro de fugitivo da justiça brasileira, pedir para que ele venha dar esclarecimentos à Justiça Nacional e, se ele se recusar a vir prestar depoimento, nós vamos pedir, nessa petição que estarei entregando logo mais, a sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei. A destruição geral, é uma coisa inimaginável, né? A eleição se deu exatamente em torno disso, de um lado a civilidade, do outro lado a barbárie, né? E isso, apesar de anunciado, propagado, isso lamentavelmente aconteceu com a participação de forças de segurança, de setores das Forças Armadas, com a ingenuidade de algumas pessoas do próprio governo, mas o fato é que nós tivemos um atentado contra a democracia, né? Isso precisa ser esclarecido, apurado, e é preciso, para que essas coisas não voltem a acontecer, que nós tenhamos a responsabilização integral dessas pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram de tudo isso. Então, o ministro chegou a convocar a Força Nacional e as convocações eram públicas para essa manifestação, o que significa dizer que, de uma forma ou de outra, muitos sabiam, né? O que não se sabia era a intensidade do comprometimento do governador do Distrito Federal e do seu secretário de Segurança, que, inclusive, não estava propositalmente, quem sabe, em Brasília. Não é? A própria polícia militar escoltou os terroristas até o lugar do crime, da depredação, do atentado ao Estado Democrático de Direito. Essas coisas precisam ser punidas para que não volte a existir. Eu acho que chegou o momento de dar um basta nessa política de apaziguamento com o fascismo. Muita gente flertou com o fascismo, mas essas pessoas também, que de uma forma ou de outra flertaram, também precisarão ser investigadas. Eu defendo uma comissão parlamentar de inquérito. Existem alguns requerimentos, um da senadora Soraya, outro requerimento meu. O importante é que eles sejam complementares e criem condições para que essas coisas sejam investigadas em todas as suas dimensões. Eu acho que o Congresso precisa fazer a sua parte e não ficar indefinidamente esperando as deliberações do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, lá na invasão do Capitólio, aconteceu exatamente isso. Criou-se uma comissão parlamentar de inquérito que ainda hoje está investigando a extensão da responsabilidade de todos. Quem financiou, quem pagou os ônibus, quem comprou as bombas, né, quem transportou as pessoas, todos precisam ser investigados e responsabilizados para que isso, no futuro, não volte a acontecer. O fato lamentável é que o governador, ele colaborava com essas estratégias e táticas fascistas há muito tempo, né? Ele se beneficiou do governo Bolsonaro, ele fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro como seu secretário de Segurança. Eu defendi, e eu fui uma das primeiras pessoas que defendeu a intervenção na segurança pública. Mas a intervenção na segurança pública era apenas uma medida emergencial.
para reprimir os terroristas que estavam quebrando tudo, como vocês há pouco apresentaram aí as consequências. Mas depois de debelada a manifestação, a crise, o quebra-quebra, era necessário também afastar o governador. Porque se você afasta só o secretário de Segurança e não afasta para investigar o governador, você acaba premiando o governador. E isso não poderia acontecer. Eu apoio a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, mais do que apoiar, eu vou propor no MDB, porque o governador é, inclusive, do meu partido, a expulsão do governador de Brasília pela colaboração direta ou indireta que ele deu a esses atos golpistas, contra a Constituição, não é, atos antidemocráticos, contra o Estado democrático de direito, contra a separação dos poderes. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor no âmbito do Estado do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023.
202 da independência e 135 anos da República. Eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de voltar a Brasília, eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão, sabe, com problemas de chuva, com problemas de destruição de estrada, e lamentavelmente, o genocida que deixou o poder, deixou apenas R$25 mil para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar, e cuidar, sabe, da cidade, do Estado e do próprio governo federal. Por isso eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Edinho iria me convidar para o almoço depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal.